dos colchetes, alguém vai me ajudar. Banheiro, chuveiro, de pé no carro, na sala de estar. Na hora que eu tiver pesadelo, quem é que vai me salvar? Na hora do aperto, na hora do desacerto, quando não tem mais sossego, quando não tem mais sossego, vem me ajudar. A vida como vê, pode não se mostrar. Teatro na cara, vê se te enxerga teu cabra, vê se me olha no olho, autocontrole, eu não vou te salvar. Vem cá meu amigo, tira esse olho do umbigo da face do inimigo, pra não levar mais castigo, vou te ajudar. A vida na TV só mostra o que quer ver. Voltamos ao vivo com a banda Ink aqui no Caleidoscópio. Palmas para eles, muito bom! Valeu, galera! Gente, na edição de hoje, jovens no mercado de trabalho. Ou jovens que estão fora desse mercado, né, gente? Tem uma galera batalhando aí por uma vaga para ajudar a complementar a renda familiar, mas muitos encontram dificuldade. Como amenizar isso? Como se preparar para o mercado de trabalho? Este é o papo de hoje aqui no Caleidoscópio. Participe pelas nossas redes sociais ou no WhatsApp no 996428473. Andréia terminou o bloco anterior falando, né, sobre essa questão aí do currículo também, né, Andréia? E aí, principalmente a questão da experiência, que não necessariamente o jovem, por ele ser jovem, ele tem uma experiência que ele não tem que colocar, né, essa experiência que ele não tem num currículo. Só que aí a gente tem umas situações também que o jovem ele coloca muita coisa, né, de uma palestra que ele participou. Isso é bom, gente? Essa quantidade de informações também para o currículo, como é que vocês veem isso? E aí eu queria ouvir a Rosane um pouquinho, porque a Rosane até queria complementar um pouco desse raciocínio. Sim, eu queria complementar, né, que a gente trabalha com essa formação profissional exatamente mostrando a questão, né, do seu potencial. É necessário que você mostre o potencial que você tem, né? Então, assim, a questão de participar de um grupo, né, da igreja, né, a questão de participar na comunidade, em campanhas, isso é muito importante. Também estar representado, ser falado como um dos seus, né, das suas características positivas. Né? Aqueles currículos, né, que vêm recheados, né, de participações, você tem que tomar muito cuidado, né? Então, assim, tem que se observar, né? Que empresa é essa? Que cargo é esse? Né? Quais habilidades você tem realmente que destacar para aquele cargo, para aquela empresa? Que às vezes pode pecar pelo excesso, pode pecar, né, pelo excesso. Então, muitas vezes você pode colocar, se for uma atividade que você vai desenvolver um motor fino, você pode até colocar alguma coisa ligada ao artesanato, porque é importante isso. Né? Então, assim, você tem que observar muito na hora do seu currículo isso, né? Então, assim, a gente busca trabalhar com o jovem na Asprom essa formação curricular, né? Então, a gente introduziu dentro dos conteúdos o português, a matemática, a excelência no atendimento ao cliente e a informática. Legal. A informática, eles estão muito ligados na rede social, mas o básico mesmo do Excel, do Word, né, tal, eles não dominam muitas vezes, né? Então, é necessário... Um outro aspecto também que a Andréia acabou trazendo para a gente é a questão do portfólio, né, gente? Até que ponto e até em que tipo de vaga isso também deve ficar... o jovem ele deve ter esse tino, ó, para essa vaga eu tenho que enviar um portfólio, para essa vaga eu não tenho que enviar, tem isso, Silvano? Tem, o ideal é o seguinte, não existe o currículo para todas as vagas. Porque o jovem normalmente ele pega um currículo e toda vaga que aparece ele manda o mesmo currículo. Cada empresa tem uma cultura e valoriza determinadas competências. O importante é ele analisar a vaga que ele vai se candidatar, a empresa que está candidatar, ler
um pouco na internet sobre a história da empresa, porque ali ele consegue ver os valores da empresa, a missão, a visão, e tentar ver o que ele é forte com relação àquela empresa e colocar primeiro esses pontos mais fortes, que aí vai atrair, porque a gente começa a ler, opa, tem a ver com a gente aqui. Porque ele padroniza o currículo e manda para todo mundo, aí você começa a pegar currículos que tem mais essa aderência, entendeu? Porque, igual eu falei, a gente está no momento que o número de currículos que a gente recebe é grande demais. A gente não tem uma equipe de RH muito grande. Então, a gente tem que analisar. Você começa a analisar os primeiros 50, acha ali 5 que tem essa aderência, alguém que leu sobre a empresa e começa a colocar as coisas fortes dela que tem aquela aderência, a gente já chama para entrevista. A quantidade desses currículos até que chegam para vocês reflete, né, o contexto que a gente está vivendo agora, o momento. Né? E com a lei de estágio, né, Rafa, a gente tem aí uma situação boa para esse jovem, porque essa exigência, né, não precisa estar ali no currículo no sentido de experiência profissional. A lei traz um bom indicativo que agora a gente precisa alcançar o cumprimento em 100% desse indicativo. A Lei 11.788, ela coloca que é proibido que uma empresa exija em um processo de seleção de estágio qualquer tipo de experiência. Então, naquele momento, o jovem deve se atentar às características que, na vida pessoal dele, podem chamar atenção durante um processo seletivo, tanto no currículo quanto na entrevista. E aí eu chamo a atenção para 2 pontos. A Andréa trouxe a importância das atribuições na comunidade. Nós tivemos uma estagiária que, enfim, foi efetivada, depois se tornou coordenadora de RH, e uma das principais ferramentas que chamaram a atenção ali nos processos internos de seleção, ela dizia que coordenava o coral da igreja do bairro dela. Então, pera lá, se ela consegue comandar 50 crianças em uma mesma sintonia e fazer daquela uma apresentação disciplinada e exitosa, ela vai saber trabalhar em equipe, né? E eu, enfim, me divido nas funções, em partes, no Núcleo Brasileiro de Estágios, em parte em sala de aula, tentando ensinar a história, mas também identificar pessoas para o mercado. E esse ano eu ouvi de uma aluna do 3º ano, até depois levei isso em sala sem mencionar o nome dela, que ela não tinha talentos. Professor, eu não tenho talentos. E aquilo me marcou tanto, porque, na verdade, na hora eu conseguiria enumerar 5 dela. Atenciosa, disciplinada, responsável, extremamente respeitosa, dedicada. E aquilo para ela era quase como se fosse uma obrigação, quando, na verdade, é o pontapé inicial para a construção de uma carreira extremamente bem-sucedida, né? Não há pedra preciosa que não precise ser lapidada. E apresentei isso a ela, e ela, numa entrevista, então, daqui em diante, eu já sei dizer que eu tenho algum potencial. É isso. Poxa, que legal. Que bacana trazer essa experiência pra gente. Inclusive, eu vou jogar a bola aqui, né, pro nosso Gabriel, assim, as vantagens. Vou deixar você pensando, porque tem uma participação aqui no WhatsApp. Queria que você destacasse, assim, e defendesse, claro, o peixe, né? Quais as vantagens de contratar um jovem, assim, né? Quais são as vantagens que uma empresa tem ao contratar um jovem? Antes disso, antes da sua resposta, tem aqui participação, pelo WhatsApp. Fãs e amigos da banda Inc. de Congonhas, super acompanhando o programa. Parabéns aos amigos, arrasam. Valeu, galera, aí pela participação aqui com a gente. Que isso, hein? Fã lá em Congonhas. Tá vendo? Banda top, hein? Tá top. Não, que massa. A gente agradece muito que estejam assistindo a gente, que estejam gostando. Muito bom, gente. Então, Gabriel, quais são as vantagens aí que você acha que as empresas acabam tendo ao contratar um jovem? Fora que você pode aprender muito com o jovem e passar muitas coisas para que ele possa estar aprendendo também, ele pode realmente ser um empregado, sair dessa faixa de estagiário e acabar sendo um empregado que realmente você estava precisando naquela vaga da empresa. Isso pode ser um grande diferencial e um potencial empresa escolher um jovem para começar a trabalhar com eles. Legal. Mas alguém quer destacar alguns fatores positivos aí que as empresas têm ao contratar jovens? Vamos lá. Eu acho que, por ser jovem, a gente busca sempre inovar em alguma coisa. E até pelo fato da gente não saber muito como lidar com o mercado de trabalho, às vezes esse não lidar ensina a gente e os outros a lidar de uma forma diferente. Então, buscar soluções diferentes, buscar projetos diferentes que seja. E eu acho que isso é uma das vantagens. Né? A ausência de vícios, né? Sim. Quem está no mercado há muito tempo tem comportamentos que são difíceis de serem recolocados, repensados, e o jovem chega no mercado
com muita energia, é claro, com pontos a serem trabalhados, mas ainda sem nenhum tipo de repetição que já ficou lá atrás e não é mais construtiva ou no ritmo adequado do Ideias âmbito atual. novas, né, Sabe gente? um ponto que é interessante no jovem? O otimismo. Então, assim, diante de situações difíceis, é mais fácil para ele pensar em soluções. E nesse momento que a gente está vivendo, que você abriu o programa falando dessa dificuldade de entrar no mercado de trabalho em função da crise, a gente está precisando de pessoas que tenham soluções. E o jovem é espontaneamente assim. A criança mais ainda, mas criança não trabalha, né? A criatividade está muito aflorada, porque ainda não teve experiências negativas, não foi tão punido com relação ao pensar, porque a gente vai envelhecendo, não que não sejamos criativos, mas talvez pela experiência a gente acha que Vai sendo limitado, vai né? ficando limitado, não vamos sendo podados. E no jovem isso é muito natural. Eles têm ideias brilhantes e talvez uma dessas ideias é o que realmente a empresa está precisando, sabe? Bem Muitas legal. empresas hoje, né, estão comprando essas ideias novas, né? Que bom, então, né? essa é uma realidade. O empreendedorismo está aí, né, criando as ideias novas, né, e gerando até outras empresas. Muito bom. Gente, sabe aquela hora, assim, rapidinha do intervalo? Pois é, chegou. Ela agora. Mas é muito rapidinho. Daqui a pouco tem mais Caleidoscópio e esse nosso bate-papo aí. Não sai daí, não.